Amém, glória a Deus. Aleluia para quem está chegando aí. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Boa noite para você. Teremos um tempo maravilhoso aqui. Estamos aguardando já a chegada aqui do profeta Makshir. Creio que teremos um tempo aí muito bom, um tempo extraordinário nessa noite de compartilhamento. E o tema que o Senhor colocou em meu coração, eu creio que será de muito proveito e você vai ser muito ministrado nessa noite. Seja com o coração bem aberto, ouvido bem aberto e deixe que o Espírito Santo traga revelação ao teu coração. Glória a Deus, shalom, shalom a todos que estão chegando. Noite maravilhosa aqui. Glória a Deus. Já estamos aguardando. Acabou de chegar aqui. Glória a Deus. Só vou esperar que ele chame aqui e já vamos começar então o nosso tempo de comunhão. Vai chamando teus amigos aí, marca aí o aviãozinho, marca a flechinha, diz que haverá um tempo maravilhoso aqui de compartilhamento. Glória a Deus. Mike já está aqui, estamos esperando aqui a chamada dele para aceitar, para a gente começar o nosso tempo aqui de comunhão. Já fiz a chamada aqui, estamos aguardando. Aleluia, shalom para quem está chegando. Olá, tudo bem, Deus, querido? querida. Tudo jóia? Graças a Deus, e você? Bem, graças a Deus, estamos aí. Esses Bom. dias aí de solitude, não de solidão, mas solitude. Buscando cada vez mais a presença do Senhor. Um Amém. tempo precioso aí, deixar que Ele vá ministrando aos nossos Amém. corações. Amém. Tenho acompanhado aí um pouquinho, Mike, a situação dos Estados Unidos aí parece estar bem crítica, né, amado? Em que sentido? Não, a questão aí do coronavírus, esse tipo de coisa. Você me aperta, hein? Porque, sabe por quê? Eu não sigo a mídia comprada, se você me entende. Sim, entendo, Tá? claramente. Então, vamos dizer, uma emissora americana foi recentemente para o Brasil e abriu, e eles só falam que não é verdade. Então, o que nós temos aqui em relação à enfermidade em si, todos os números agora eu estou pegando de médicos que trabalham como infectologistas. Sim. Trabalham com linha de frente, estão trabalhando nas salas de emergência, etc, etc. A verdade é que essa enfermidade não passa de uma... Aqui todo ano tem influenza, né? Sim, sim, sim. Não passa de uma influenza um pouco mais galopante, tá? Então... não é pior que qualquer um até agora. Agora, o que tem... Estou aqui foi uma coisa muito... Aí que eu vou dizer sinistro, tá? Em dois aspectos. Nova York e Pensilvânia, os dois governadores decretaram
fizeram um decreto executivo, né, de governador, onde eles forçaram os asilos de velhos a receberem pessoas infectadas com Covid. Uau, Então, que em Nova coisa. York, mais de 50% de quem morreu velho e em asilos. Idem Meu Deus. em Pensilvânia. Tá? E sendo que esses dois estados são daquele lado, tá, político, é lógico que a mídia não está falando direito essas coisas. Então, Certo. as minhas fontes são fontes que, inclusive, todos os médicos que sabem, o médico, nesse momento, ele está debaixo de uma pressão terrível. O médico, na verdade, o médico cristão é chamado por Deus agora a ser profeta, Uhum, uhum, tá? uhum. E eu estou falando isso, se tiver algum médico aqui me ouvindo, eu quero que me ouça mesmo. É hora de Sim, você criar coragem e falar a verdade, tá? Porque o que está acontecendo está causando a morte. Pior é o medo. É é tudo um verdade. discurso de medo, tá? É, Então, estão usando isso, é contra a lógica, é contra a ciência. Eles estão dizendo, não, a ciência sustenta. A ciência não sustenta. Quando um médico uhum. da França pegou é, essa, esse remédio, hidroxi, tá? Sim, E ninguém morreu. E teve 99% quem ele deu. É tipo, todo mundo melhora dentro de 24 horas. Tem uma médica aqui no Texas. Aqui eu gosto do estado do Texas, entendeu? Eles aham. são tipo, não vem se meter na minha privacidade, não vem se meter no meu negócio aqui. E ela começou a receber pessoas, porque clínicas não estavam abertas, hospitais não estavam abertos. Sim, sim, sim. Aí ela, na clínica dela, você recebe? Recebo. E ela começou, que ela receitou? Exatamente essa receita que tem saído das quatro partes, né? Começando com Sim. hidróxido, passando por zinco, eritromicina, alguma coisa assim, e mais um. Bom, 100%. É, a não autorização do uso desse medicamento está sendo, né, Mike, uma forma de extermínio. Isso que É, você acabou de falar é um extermínio. sim. É Quando terrível. você tem, eles estão falando de vacina, aí nem entra na questão de vacina. Porque essa questão de vacina, para mim, é coisa do, do anticristo. Eu Com preciso dizer assim, certeza, tá? com Eu certeza. estou fora, É, estou e você fora. vê, né, Mike, que é todo um conjunto, um sistema de Sim, coisa, porque a sim, mídia, aquilo que ela propaga, já tem uma intenção de sim, provocar essa sim, histeria coletiva. sim, sim. É, realmente, a gente percebe isso. E a Mas melhor estamos coisa, aí, né? você pega o exemplo das Suíça ou Suécia? Suécia, eu acho. A Suécia, que fez o quê? Não fez isolamento, Uhum. não fechou as escolas, cuidou dos velhos e tem uma taxa menor, Menor, verdade. menor, Menor, sim, e não teve impacto econômico, tá? sim. Não teve o lockdown que tantos. Então, tá na boa. Tá? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa atentar e nós, como igreja, precisamos acordar. É verdade. Né? Esse lockdown aí é totalmente espiritual, Marco. Eu estava lembrando a Sim, questão de Obadias escondendo os profetas lá, né? E alimentando lá de 50 e 50. Aquilo ali é um lockdown, é o que estamos vivendo hoje, né? sim. É incrível. E é o mesmo espírito que está operando também, É em o mesmo conjunto. espírito, com certeza. Elias completamente intimidado dentro da caverna, a gente vê o povo do Senhor intimidado Sim, de uma maneira tão terrível, sem ação, é uma coisa assim terrível. A gente está
estamos orando aí, clamando o Senhor, né? Orando, jejuando, glória a Deus que muita oração está sendo levantada em muitos pontos aí, né? Precisamos, na verdade, uma forte intervenção do Senhor. Mike, eu coloquei ali, você viu, né, o tema para a gente conversar um pouco aí sobre paternidade. Você, na oração do Pai Nosso, né, ali de maneira bem clara, já no início, vem uma revelação tão tremenda de paternidade. Sim. E uma coisa que, pelo menos eu tenho visto em meio ao povo de Deus, é a grande falta de revelação da paternidade de Deus e, acima de tudo, uma experiência, né? Porque essa questão de você começar essa oração, Pai Nosso que está nos céus, demanda uma grande responsabilidade, um relacionamento, uma experiência em profundidade, né? Porque, principalmente a gente que vem de um histórico católico, né? Aprendeu desde que conheci em casa essa oração, depois, na época do catolicismo, sempre foi fazendo, então uma coisa que virou tipo algo rotineiro. Sim. Infelizmente, quando entramos para a linha evangélica, né, eu ainda percebo que ainda há esse desconhecimento da genuína paternidade, né? Sim. E agora, uma coisa assim que tem me chamado muita atenção, até nesses dias aí de pandemia, né? Ultimamente, Deus tem colocado assim, um peso muito forte no meu coração para confrontar a hipergraça. Porque a doutrina da hipergraça, ela desfigura totalmente o amor de Deus. É colocado a presença de um Deus que não corrige, que um Deus que não disciplina, que simplesmente passa a mão. E eu vejo que a disciplina, quando nós somos afligidos, né? O salmista disse, foi muito bom ser afligido porque aprendi a guardar os seus estatutos. Então, é uma forma de Deus demonstrar o lado forte do amor dele, porque não é um amor mole, né? É um amor firme. E quando nos disciplina, na verdade, está revelando o amor dele. E eu vejo que, mesmo essa pandemia, há uma revelação do amor de Deus para nos chamar uma correção, para uma volta a ele. Mas já o abuso da graça, ele coloca um Deus bom, né, totalmente bom, que não disciplina, e eu creio que isso desfigura muito a questão da paternidade. Né? Como é que você vê isso, amado? Bom, é que uma série de coisas me vem à mente quando você fala sobre a paternidade de Deus. Possivelmente, eu tenho compartilhado com um irmão que é de Toronto, tá? Esse irmão, ele chama Bruno. Ele esteve desde o princípio lá em Toronto. E ele... Toronto, o derramar do Espírito Santo, o último grande derramar do Espírito Santo que nós experimentamos foi em 1994. Durante 12 anos eles fizeram as reuniões lá de de terça a domingo. Segunda-feira era o dia de folga. Mas isso, Espírito Santo sendo derramado, e eles vão ainda preparando, mantendo os princípios, mantendo os seus... vamos dizer, as características, tudo começando com a paternidade de Deus. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje, Deus tem, eu vejo, século XX, é impressionante, como Jesus aparece em Azusa, tá? Fala-se que os dias de Azusa era como se Jesus estivesse presente ministrando. Tá? Mesmo tipo de milagre e tudo isso. Aí a gente passa os anos que seguem, isso vai espalhando para o mundo inteiro. Anos 40, 50, tem grandes ministérios de evangelização e cura. 60 você tem esses valores, vamos dizer, carismáticos, pentecostais, né? Ministério de cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, chega às igrejas históricas. Nos anos 70, chega na Igreja Católica. Começa a renovação carismática. Nos anos... né? Na Universidade do Kessler. Sim, ali começa na Igreja Católica, mas
por exemplo, no Brasil, foi logo, não demorou muito tempo. Padre Eduardo Dorte, tá? Levou isso e começou com ele, com Monsenhor Jonas Abib, lá da Canção Nova, e cresce esses lugares até hoje, né? E tem um impacto e uma influência, não somente no Brasil, mas isso aconteceu. Eu conheci um irmão nos anos 70 que ele foi instrumental em levar esse mover carismático para a Igreja Católica no México, tá? Nos anos 70. Então, é interessante observar isso, porque os anos 80, 90, nós temos a questão da renovação, e essa é a minha avaliação. Eu não uso a terminologia que muitos usam. Para mim, 80, 90 é para ser uma renovação dos 5 ministérios, não somente profético apostólico, tá? Eu acho que isso fez parte do que nós acabamos errando, tá? Mas é interessante que isso tudo acontece e o último mover é sobre o amor do Pai. Por que não inverteu? Porque todas essas coisas é Deus que resolveu fazer, né? Exato. Tá? Por que Deus faz isso? Então, nós estamos ainda na influência, vamos dizer, nas últimas ondas, tá? Talvez entre quem surfa sabe que ondas vêm em setes, tá? Em conjuntos. E aí vem um conjunto de ondas e aí você tem um período que dá, tá? Aí vem um tempo de espera. A água calma, baixa, tá? Não forma onda como aquela, então não tem a força que tinha e você tem que esperar o próximo. Eu vejo que o mover do Espírito Santo desde Pentecostes vai até os confins da terra assim. Amém. E isso não somente de lugar em lugar, como também de geração em geração. Deus não deixa nenhuma geração fora de uma hora de visitação para dele. Aleluia. Então, e nisso nós estamos ainda vivendo, vamos dizer, na rabeira dessas ondas. E por que eu falo isso? Porque no Brasil, uma das coisas que, pelo menos eu identifico, é que a paternidade da nossa cultura é muito ligado ao coronelismo, a um autoritarismo. E aí você tem o machismo que distorce terrivelmente. O amor de Deus, o carinho de Deus não expressa nada disso. Os valores do reino não tem nada a ver com os valores do reino. Então, uma das coisas que eu vejo é que a gente, ao meu ver, nós não recebemos, vamos dizer, a dose que precisamos do que aconteceu em Toronto. Tá? Canadá e Estados Unidos não têm isso na cultura, mas nós temos. É um fato. Então, tem uma herança da história do Brasil, né? Exatamente. A questão então, dos coronéis, sim. Sim. E isso afeta a história de todas as famílias. E muito, sim. Tá? E isso também é uma coisa que, ao meu ver, a gente não avaliou. Isso afetou, por sua vez, a paternidade dentro da igreja. Sim, e muito. Tá? E aí, mesmo o mover, tá? Vamos dizer, a introdução do apostólico, muitas vezes, tá? Foi de mãos dadas, ou vamos dizer, veio com autoritarismo. E não com características e traços da paternidade de Deus, como ele é. Entenda-me quando eu digo isso.
Sim, estou entendendo A perfeitamente. Sim. paternidade, quem define paternidade é Deus. Ele é a definição. Por Uhum. exemplo, muitos têm falado, não, Deus tem renovado, ele tem renovado a sua paternidade, restaurado a sua paternidade. Não, Deus não está, a sua paternidade nunca mudou. Sempre foi pai, sempre. Sempre foi pai, Verdade. desde o início. Em Lucas 3, quando fala da genealogia, diz que Deus criou Adão, filho de Deus. Uhum. Então, desde o jardim, Deus é pai. Sim. E parece que o que ele mais quer que a gente saiba da sua pessoa, todos os seus atributos, o mais importante é a sua paternidade. Quando eu fiz teologia, eu ouvi muitos falarem que o Deus do Velho Testamento não era uma figura paterna. E sim, o Deus do Novo Testamento, Pai de Uhum. Jesus, Jesus vem trazer a paternidade de Deus para nós. Não é verdade. Deus chamou Israel, meu filho, meu Sim. primogênito, através de Moisés. Então, nós precisamos mudar. Nós precisamos deixar a palavra definir para nós qual é a paternidade de Deus. E o que tem acontecido, ao meu ver, é que nós queríamos e queremos que Deus seja pai como nós queremos. Uhum. E isso aí vem de um filho mimado, um filho berrento, tá? E parece que nós queremos isso, tá? Parece que nós como igreja, e isso é o que dá quando a igreja cede. Aí me entendo uma coisa aqui. Em cada o inimigo percebe, porque Deus tem falado, ele presta atenção na palavra de Deus. Sim, com Tá? certeza. Ele já foi julgado. Uhum. O fato dele já ser julgado, ele sabe que quando Deus fala, ele não brinca. Tá? Então, tudo que Deus já falou, apontando para o futuro, o encerramento dessa época, a volta de Jesus, o estabelecimento do reino do Messias, Satanás sabe muito bem. E ele vem acompanhando os sinais. Ele Sim, percebe quando sai do trono alguma coisa que Deus está trazendo em prol da restauração de todas as coisas. Tá? Então, é o que está verdade. sendo restaurado agora? A nossa filiação. Como? Uhum. Corrigindo a nossa mentalidade e o nosso conceito da paternidade de Deus. Isso é implícito. Por quê? É o pai que imita o filho ou é o filho que imita o pai? É verdade. Filho tem que imitar o pai. O natural é isso. Eu acho que dentro disso é que nós temos errado em algumas coisas, tanto na nossa pregação quanto na questão e a nossa pregação tem implicações. Eu não sei se a gente falou isso, mas tem feito muita live. Mas uma das coisas que eu tenho discernido do Senhor é muito claro, isso antes desse momento. Nós precisamos voltar à questão de pregar novo nascimento. É verdade. É Parece verdade. que sumiu. E o novo nascimento é a maneira que a pessoa entra na família de Deus. Nós precisamos, né, Mike, reevangelizar os evangélicos evangelizados, porque eu vejo o seguinte, Mike, a gente percebe que é uma distorção na questão de sentido, de visão, de igreja, de povo, formação de povo, Uhum. porque o propósito de Deus lá no Jardim do Éden, ele fez homem à imagem porque ele visava uma família, muitos filhos. E eu creio que com a igreja esse propósito não mudou. É o Claro que mesmo não. propósito original do coração dele lá no jardim. Tem uma família de filhos Romanos semelhante a 8. dele. É, Para mim, igreja é isso. ah, Não muitas vezes que nós estamos vendo aí, que sim. é totalmente uma desfiguração desse propósito de Deus. Mas é justamente isso que eu creio que está acontecendo nesse momento. Quando ele nos leva para casa,
ele está lembrando a igreja da nossa essência. A gente tornou essa questão de igreja, a gente tornou em escola, a gente tornou em empresa, comércio, Sim. tornou em hospital, tornou em exército. E a essência da igreja não é nada disso. A essência da igreja é família. Isso sempre foi. Tá, sempre foi. Por quê? Sim. Aí que está. Deus sempre agiu segundo a sua paternidade para com o ser humano. Hoje, enquanto nós estamos falando aqui, está sendo postado um vídeo que eu fiz hoje para o meu canal, em que eu falei que Deus no jardim, como pai, se Adão é filho de Deus, então Deus é pai. Sim. Ele está agindo com eles segundo a sua paternidade, dando para eles abrigo, alimento e segurança. Tá? E ele vai andar com eles, caminhar na viração do dia. Então, amor, carinho, tudo isso, todos os elementos da paternidade. Sim. E aí, quando eles pecam, eu vejo ainda mais a paternidade. No quê? Ele tinha falado, vocês vão morrer se vocês comerem. Mas ele não matou. O coração do pai é um coração que perdoa e que quer restaurar. Então, o que ele fez? Ele disciplinou, porque a disciplina, segundo Hebreus 12, é para proporcionar que sejamos participantes da sua santidade. Exato. Tá? Ou seja, quando a gente vê isso, a gente precisa entender que só falamos da santidade de Deus porque conhecemos o mal. É por isso que é santo para nós. Tá? Porque a gente conheceu o profano. Se não tivesse conhecido o profano, a gente não seria normal, seria apenas as características de Deus, não contrastando com nenhum mal. Exato. Sim. Me entende? Entendo, sim. Então, nisso, quando Deus escolhe o caminho de restauração, é uma coisa tremenda. Ele está mostrando o seu coração paterno. O que ele faz? Disciplina. E em seguida, a palavra diz que ele fez peles e cobriu a vergonha de Adão e Eva. Tá. A implicação ali é Deus matou um animal inocente. Ele começou o sacerdócio que vai trazer de volta. Ele, com esse ato, profetizou que ele mesmo iria, aí na pessoa de Jesus, ele iria servir para reconciliar a humanidade consigo mesmo. O que está em 2 Coríntios 5, né? Sim. Ministério da Reconciliação. Reconciliação. Então, eu vejo nisso a paternidade de Deus de forma tremenda. Agora, o que eu vejo que falta, acima de tudo, é você pecou e você rejeitou a paternidade de Deus. E quem permanece no pecado, permanece rejeitando a paternidade de Deus. É verdade. Então, nisso está perdido. Parece que essa mensagem clara não se prega mais. Não. Tá? Se tornou politicamente incorreto. É, verdade. Então o que Deus está fazendo conosco aqui, dentro de casa? Tá? Ele está fazendo a gente repensar. O que vocês estão fazendo? A mensagem de quem que vocês estão pregando? Sua mensagem ou minha mensagem? Você vai deixar o pessoal pensar que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Olha o que está acontecendo. E ele é uma hora de um grande chacoalhão para uma igreja adormecida acordar. É verdade. Eu recordo muito, Mike, a situação das 7 igrejas da Ásia. Sim. Pelo menos 5 estavam numa situação bem irregular. Agora,
através de Jesus, Deus demonstra a paternidade dele ali de uma maneira tão profunda. Porque, veja, ele não chega ali espisoteando, ele começa primeiramente elogiando. Conheço as tuas obras, assim, assim. Aí vem a questão da reprovação. Porém, tenho isso, arrepende-te. Mesmo com a igreja de Laodiceia, que estava numa situação tão terrível, Jesus não chegou espizinhando. Eis que estou à porta e bato. Por que ele batia? Porque ele queria entrar, mudar a situação, chamando ao arrependimento. E eu acho tão tremendo isso, e eu creio que nesses dias realmente precisa ser pregado novamente a mensagem de arrependimento. Você falou muito bem aí, novo nascimento e arrependimento. É a mensagem de João Batista. Exatamente. É isso aí que vai anteceder a segunda vinda de Jesus. Sim. Como João Batista veio preparando, né, a primeira vinda de Jesus, com a mensagem de arrependimento, eu creio que Deus vai levantar uma companhia profética aí com essa mensagem. É novo nascimento, é arrependimento para experimentar o amor paternal de Deus mesmo. Isso aí realmente é tremendo. Eu vejo assim, né, Mike, que de quando em quando o Espírito Santo vem, visita a igreja, trazendo alguns lampejos. Né, o que aconteceu ali mesmo em Toronto, no Canadá, em Pensacola, a ênfase tremenda do arrependimento, né, da confissão de pecados, basicamente é um pequeno modelo de como tem que ser as coisas. Eu creio que a gente vai entrar numa dimensão muito grande disso. Sim. Onde a mensagem do arrependimento, do novo nascimento, ela vai ser pregada aí nos 4 quadrantes da Terra, chamando ao arrependimento mesmo. E essa família, a exposição de família, tem que ser uma realidade. Essa é a proposta de Deus. E eu creio que vai acontecer isso, Mike. Pelo menos eu tenho no meu coração essa grande esperança. Sim, não, a questão, Livia, eu acho que nós precisamos ouvir o Senhor nesse momento, especialmente nós que somos ministros. Existe uma mensagem que Deus respalda e há uma mensagem que não respalda. Tá? Eu notei, era 1994, 5, 6, e o Senhor começou a me mostrar como o arrependimento e novo nascimento tinha sumido dos púlpitos. Tá? E eu comecei a ministrar justamente nessa época, tá? Missão Shekinah, tá? Algumas conferências da doutora Neuza Lembro muito bem esse tempo, Amado. E o irmão vai lembrar que a minha mensagem básica sempre foi arrependimento. Por quê? Jesus, caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, arrependei-vos. Sem arrependimento, sem novo nascimento, você não entra no reino, você não entra na família. Verdade. Então, eu encontrei nas minhas viagens durante 20 anos uma realidade eclesiástica. Eu não vou falar nem de igreja. Eu vou dizer eclesiástica, porque aí se refere mais à questão institucional. Sim. Tá? Onde o evangelho tinha sido muito mal pregado. E a gente está vivendo, eu acho, em muitos lugares a gente está vivendo uma realidade dessa de novo. A gente percebe que muitos pastores foram para autoajuda, mensagens de psicologia, mensagens de... Eu não quero ofender ninguém, mas é impossível não falar dos coach, tá? Do coaching. Sim. E como coaching tomou o lugar de discipulado. Totalmente. E isso mostra que nós não estamos dispostos a sermos pais. Um pai não cobra do seu filho, filho não paga a paternidade do pai. É verdade. O pai paga para ser pai.
todo o ônus está É sobre o o pai pai. que tesoura com os filhos, né, Michael? Exato. Está escrito, né? E parece que na igreja a gente inverteu a coisa. Houve inversão, sim. Temos pregado, a gente tem ouvido muito, não, eu quero ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo, mas não pregamos que melhor versão do pecador é o quê? Pecador mor? Sim. É isso que nós não queremos. É uma outra coisa que eu tenho grandes problemas. Deus quer realizar os seus sonhos. Eu falo, mas espera aí. E a mensagem do Evangelho? Que o pecado destruiu tudo. Existe um plano de Deus dentro de mim? Sim. Mas eu preciso nascer de novo. Eu preciso do batismo de fogo para apurar isso. Verdade. E eu preciso do batismo com o Espírito Santo para ser capacitado, habilitado para cumprir isso. Porque o plano de Deus não se cumpre sem a ajuda do Espírito Santo. É verdade. Tá? Sem ser habilitado pelos... E é facilmente desviado. Nós temos uma realidade que Paulo cita em Efésios 2. Ele fala sobre o príncipe da potestade, o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. O inimigo sabe o dia e a época que ele tem vivido, tem acompanhado a humanidade. Porque Deus falou, Jesus disse na grande comissão, você vai levar isso, tá? Parte da comissão isso vai até os confins da terra. Então Satanás está tentando impedir. Onde foi, ele está tentando reverter. Mas ele está vendo tudo isso, ele sabe que no final das contas ele não tem como impedir. Ele tem como retardar. Sim, tá? sim. Mas Verdade. ele está, ao meu ver, ele está diante de um momento agora onde ele está... E a questão é que em cada geração, entenda o princípio que eu estou querendo mostrar aqui. Em cada geração, ele reage ao mover do Espírito Santo naquele momento. Tá? Então, não é Deus que está reagindo na igreja com alguma coisa das trevas. Deus age e as trevas reagem. Deus age e as trevas reagem. Eu vou dar um exemplo. O que está me segurando nesse momento, tá, é lembrar que nós acabamos de passar 20 anos do maior mover de adoração e intercessão que a igreja viu desde os tempos de Jesus. Sim. Nunca houve tanta adoração ao Senhor, tanta intercessão pela igreja, tá? E eu acho que a verdade é que podia ter sido muito mais, tá? Mas mesmo assim, comparando, superou e muito o mover dos moravianos. Sim. Superou e muito. Tá? Você pega qualquer um. Tá? E isso justamente num rio que saiu de Toronto para as nações. Porque Sim. isso tudo, Toronto acontece em 94, Pensacola 96, esse mover de adoração e intercessão começa no final de 99 e vai até hoje. Tá? E isso que eu estou falando, a IHOP ficou reconhecido por causa de Estados Unidos, por causa do que Deus queria, mas Deus estava fazendo isso simultaneamente ao redor do mundo, sem que as pessoas soubessem do IHOP, que foi o nosso caso. Tá? E eu fiquei sabendo de vários outros ao longo desses anos. O mover de intercessão começou bem antes do IHOP. Sim. De antes. intercessão, sim, mas eu estou falando o tabernáculo de Davi, os turnos. A combinação de intercessão com adoração. Né? Sim. E uma adoração ciente que estamos aqui para ministrar ao Pai.
Não Sim, estamos aqui apenas para cantar. verdade. Tá? E isso precisa ser renovado. Uhum. É. Nós estamos no momento que Deus vai renovar isso em nós. Não é mais Mas tempo de levantar cantores, mas sim salmistas, né? quem vai ministrar o coração de Deus, Isso. tá? Junto com o povo. Então, o que eu percebo é que isso que está acontecendo hoje é uma reação aos 20 anos que a igreja tem se movido mais no seu sacerdócio que qualquer outro momento. Uhum. Tá? E esse momento, para mim, é disciplina de Deus, sim. Porque Deus, quando ele age, ele está fazendo 1000 coisas de uma vez. Claro, Tá? claro. E ele está percebendo o inimigo que está querendo reagir. E, beleza, eu vou usar esse momento para disciplinar o meu filho. Tá? Eu vou apontar, eu vou mostrar. Porque Satanás, sempre que ele dá uma cartada, é burro. Satanás nunca dá uma cartada que ele não entrega o que ele vem fazendo. Sim. Tá? Então, eu sei que aquilo que Deus vai fazer agora, tá? Pode ser um momento muito difícil em relação à vivência, só que o que está para ser derramado é coisa tremenda. É extraordinário, sim. Com Então, certeza. para mim, uma das coisas, quando a gente relaciona isso à paternidade, a gente tem que entender que nós estamos indo para o dia, Romanos 8 fala da manifestação dos filhos de Dos Deus. filhos, sim. Tá? Perceba, não é a manifestação dos apóstolos, Não, não é a manifestação dos profetas, sim. é a manifestação dos Dos filhos. filhos, Tá? sim. E é o momento em que a nossa questão é interessante quando Paulo fala sobre maturidade, ele fala naquela sequência, tá? Onde fala sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Efésios 4, né? Isso. Sim. Ele fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, filhos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, a agenda de Jesus, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Então vai ter unidade, como não tem hoje. Então é uma das coisas que Deus está chamando a gente para se arrepender, com certeza. Segunda coisa, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá? E isso se nós vamos conhecer isso, nós vamos conhecer a Jesus na sua plenitude. Agora, para conhecer Jesus na sua plenitude, você tem que conhecer o Pai. Sim. Porque Jesus está imitando o Pai. Como ser humano Aleluia. aqui, Aleluia. ele está imitando o Pai. Ele traz, e vimos, conforme diz em João, nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Deixa eu ver. Sim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus e Filipe, ele pergunta sobre isso quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que é isso? Tá? Não sabe que eu e o Pai somos um, mas mostra-nos o Pai então. Ele diz, há tanto tempo que eu estou com você. Tá? Uma paráfrase que eu gosto de falar dessa palavra Felipe, eu sou a cara do meu Pai. Como é que você diz que você não viu o Pai? Eu sou a cara do meu Pai. E é isso que Deus está querendo com a gente. A gente precisa deixar o Espírito Santo definir para nós a paternidade de Deus. Deus é a definição da paternidade. E nós estamos sendo corrigidos nesse momento, porque ainda queremos que Deus seja um Pai segundo a nossa definição. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Ele não é. Nós temos as ideias
de criança mimada. Isso muito vem da maneira que a gente tem pregado sobre prosperidade. Então nós somos filhos do rei. Então, com isso, a gente está usando essa frase para dizer que todo mundo vai ficar, né, rico, não precisando. E Paulo não ensina isso. Paulo ensina que seremos providos, tá? Haverá prosperidade, mas tudo isso é para fazer aquilo que Deus está querendo. Tá? Exatamente. E se ele dá para alguém, aí que eu tenho falado, o dia de Zaqueu está voltando, tá? Uhum. Eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar a metade aos pobres. Amém, é isso Tem mesmo. muito rico que Deus vai tocar, tá? E nós vamos ver a pessoa corresponder com aquilo que Deus mostrar. Mas eu vejo que, como igreja, a gente tem estado debaixo da influência do espírito da potestade do ar que está atuando nessa geração. Eu falei sobre essa sequência de coisas. Quando eu olho essa sequência de 1900 até os dias de hoje, agora 120 anos, tá? Eu estou vendo um apressar dos tempos, uma aceleração, tanto da ação de Deus, principalmente da ação de Deus, que está gerando uma reação das trevas. Sim, sim. Tá? E Deus não vai deixar por menos. Eu só vejo verdade. isso. De fato, Mike, sabe o que eu percebo? Realmente uma coisa vai ter que acontecer em termos de intervenção de Deus, né? Você há pouco falou sobre a questão da distorção que está havendo, que tem acontecido já há tempo, no próprio movimento apostólico, né? Eu, muitas vezes, fico pensando da seguinte forma, né? Como que Deus vai mexer nessa estrutura que está aí? Porque quando você pega Efésios 4 e 11, fala dos 5 ministérios, eu creio que uma das coisas que a maioria dos ministros, até apóstolos, profetas, não percebe e desprezam é aquilo que vem em seguida ali. Porque a existência deles é até um tempo, até que todos cheguemos à maturidade, ao conhecimento pleno de Deus, a varão perfeito. Então, eu vejo que esse mover é por um tempo, até o amadurecimento do corpo. Agora, a maioria dos apóstolos, ministérios, 5 ministérios, na verdade, querem construir impérios para si, alguma coisa que perpetue o seu nome, sendo que na verdade, algo que vai ter uma duração, até que o corpo, os filhos se manifestem. Aí eu fico pensando, Mike, como Deus vai agir em cima disso? Porque a estrutura humana, né? O espírito de Babel entrou tanto dentro da estrutura dos 5 ministérios que eu olho, assim, de longe, de fora, parece algo que é impossível de acontecer, mas claro que vai acontecer. Deus é soberano, ele vai mexer, o corpo vai se levantar, um corpo maduro, os filhos maduros, né? A despeito do que está acontecendo aí. Agora eu vejo os ministérios, Mike, é uma duração, é até que. Eu relaciono, eu tenho um entendimento talvez um pouco diferente, mas não deixa de ter algumas semelhanças. Eu vejo, no reino natural, a gente tem 2 pais, homem e mulher. E esses 2 juntos refletem a paternidade de Deus para todo ser humano que nasce. E é importante ter os 2. Tá? Na família espiritual de Deus, eu creio que tem 5 pais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. No reino natural, a essência é masculina ou feminina. Mas no reino espiritual, a essência apostólica, profética, evangelística, pastor, mestre. No reino natural, todo filho que nasce tem uma referência dele mesmo entre os pais. Ou nasce homem ou nasce mulher. O menino olha para o seu pai para saber ser homem, olha para a mãe para saber, os 2 para saber como relacionar-se com a mãe, com a esposa futura,
e olha para a mãe para saber escolher uma esposa no futuro. Tá? E ele aprende a relacionar-se com mulheres junto à mãe dele. Tá? Beleza. Eu vejo o mesmo princípio na família de Deus. Tá? E é por isso que eu estou falando. Quando nasce um filho no natural, tá? Tem 9 meses que os pais estão olhando, tá? E todo mundo dá atenção. Eu acho que foi para você que eu falei isso, né? Não. Não, Na não, não última foi. live? Então, quando o casal fica grávido, tá? Toda a atenção vai em cima deles. E os dois, vai nascer, vai ser legal. E toda a atenção, e todo mundo faz festa, e tá. Toda a atenção em cima dos dois. Tá? Papai, mamãe. Nasceu o filho, acabou. Agora todo mundo quer ver o filho. Acabou. Os pais não deixaram de existir. Mas o foco não é mais nos pais. Os pais estão pagando para ser pais. E esse, para mim, quando você olha isso nos dá base para avaliar o que está errado conosco em relação à família na igreja. Sim. Tá. Aí, nitidamente, nós observamos como os pais espirituais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, têm se tornado empresários, comerciantes, generais, e não pais. Por quê? Porque o pai vive pelos filhos, não os filhos pelos pais. Pelos pais, exato. Tá? O pai dá a sua vida para criar um filho que não precisa dele. Aí eu vou deixar o silêncio, por favor. Espírito Santo, dá-nos, por favor, fé a isso. O pai natural cria o filho para sair de casa entre 18 e 22, 24 anos, para ele formar a sua própria família, para não precisar mais do pai. Mas a gente não tem esse conceito. Nós não temos aplicado conceitos assim para a família de Deus. Nós queremos um comércio. Nós queremos uma empresa. Tá? As pessoas são clientes, não são filhos que... Tanto é que os pastores não ensinam mais leitura bíblica, não ensinam mais como estudar a Bíblia, para que você não... Eles se satisfazem em ter pessoas, clientes que vêm para um momento que eles estão comprando uma palavra boa. Desculpa, eu sei que é muito, muito bruto falar isso, mas a gente se satisfaz com pessoas que vêm para o culto, dão uma oferta, recebem uma palavra boa e vão embora. Mas não reproduzem. É verdade. Não são pessoas que estão produzindo fruto. Por quê? Não é culpa delas. É nossa culpa. É verdade. Eu vejo, Mike, veja bem, a questão do ministério apostólico, ele na verdade, Paulo se colocava como um pai. Exato. Cristo Jesus. E você pontuou algo muito importante, a questão de reprodução. Eu percebo que há parâmetros errados para avaliar hoje um autêntico ministério apostólico. Eu pontuo da seguinte maneira: quantas pessoas ele está conseguindo reproduzir a imagem, o caráter de Cristo nele? Agora, os parâmetros que são usados aí para avaliar a autenticidade do ministério apostólico, eu vejo que é completamente fora de um parâmetro bíblico, porque eu creio que você tem visto isso, né? Alguns apóstolos, eles são considerados como apóstolo com muito êxito pelo número de pessoas que ele consegue congregar debaixo do domínio da personalidade dele, forte, carismática. Então, se ele tem uma massa grande, puxa, ele tem sucesso. Até mesmo seguidores em rede social. Aí, pelo tamanho do templo que ele conseguiu edificar, ou pela arrecadação mês que ele tem.
Então, esse é o parâmetro muito errado para avaliar o sucesso de um ministério apostólico. Eu creio que isso é muito longe da experiência de ser um pai. Isso aí está totalmente fora do excesso de paternidade, de acordo com aquilo que o Novo Testamento mostra com relação a Paulo e os seus filhos espirituais, Tito, Timóteo, né? Eu vejo que está muito longe disso aquilo que está diante de nós hoje. Inclusive, é interessante, Paulo, a gente precisa entender o que Deus está fazendo nesse momento, deixando a gente fora dos nossos prédios. Tá? A igreja primitiva cresceu durante 300 anos sem prédio. E tomou o Império Romano. Sim, verdade. Maior avivamento, um derramar do Espírito Santo em Éfeso, tá? Que abalou as estruturas da cidade sem um prédio sequer. As pessoas se reuniam em casa, em praça pública. Perseguidos. Uhum. Tá? Eu acho que nós precisamos, a hora que Deus está pedindo para a gente, volta para a simplicidade que eu gerei. É família. É um povo. Eu quero um povo composto de famílias. Sim. Um povo. Tá? E nisso, eu não tenho outra coisa. Paulo fala, ele ensina o discipulado, ele assume paternidade, dizendo a mesma coisa. Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sou de Cristo Jesus, sim. Tá? Essa é a paternidade. Ele assume, eu sei que eu estou aqui para influenciar vocês que são filhos. Mas qual é o discipulado natural? O filho imita o pai. É verdade. Então, Mike vai cair aqui agora, eu vou sair bom. e vou entrar de volta, depois senta em seguida. Vamos continuar aí a nossa conversa. Tá, eu teria mais uns 5 minutos, mais 5, 10 minutos. Isso, Okay. eu vou encerrar aqui, depois a gente... Então tá bom. Beleza.